Olá, muito boa tarde a todos e todas. Gente, vamos conversar hoje sobre TDAH na vida acadêmica. E hoje nós temos uma convidada especial, que é a Carielle, que é uma estudante de medicina, que tem TDAH e tem também um canal sobre TDAH, e ela já está por aqui com a gente. Vamos lá? Olá! Oi, tudo bem? Tudo bem? Como vai, Carielle? Tô bem, Beleza? graças a Deus. Tudo bem com você? Como é que estão as Tô coisas por aí? Como é que bem. estão os estudos? Tá puxado aí, né? Que eu Tá tô sabendo que tá puxado, puxado, né? tá puxado, mas tá Gente, dando certo. tá dando certo, né? Isso que importa. Gente, esse é o objetivo da live de hoje. É realmente mostrar que dá certo, que é possível sim. Recebemos algumas perguntas aqui que a gente vai tirar também. E qual é o objetivo dessa live? É trazer pessoas que têm TDAH, que enfrentam dificuldades como nós, que estão aí na vida acadêmica, que estão vencendo. Eu já estive também na vida acadêmica, ralei pra caramba. Para quem não sabe, eu passei 4 anos para tentar o vestibular. E aí, depois que eu passei na Universidade de Brasília, eu fiquei mais 8 anos para formar. Bombei 2 vezes no TCC, já vou falar de TCC hoje. Não é o caso da Carielle ainda, porque ela tá mais, ela não Tá finalizou ainda, tá mais quase. no começo. Mas ela está seguindo aí o fluxo. Então, gente, é plenamente possível. Vamos dar várias dicas aqui, tanto dela quanto minhas. E vamos lá, vamos começar aqui. Carielle, você é minha convidada aqui. Eu vi o seu perfil que fala sobre a medicina, né? Med-TDAH, né? Que fala justamente sobre a Sim. questão. E aí eu queria entender um pouco mais de você. Primeira coisa, antes da gente falar sobre o TDAH em si, o que que motivou você a criar, a falar sobre o TDAH? Eu vi que você compartilha um pouco das suas dificuldades lá também, com relação a estudos, suas superações. Conta um pouquinho pra gente. Então, primeira coisa, quando eu comecei o Instagram, antes de iniciar, né, eu passei por diversos problemas, principalmente em questão com dificuldade, de aprendizado, de conseguir acompanhar os meus amigos na faculdade. Porque até então eu só descobri o meu TDAH na faculdade, no segundo ano de curso já, né? Então, quando eu descobri que eu comecei a fazer o tratamento, que eu comecei a fazer terapia, que eu comecei a tomar medicação, fazer todo o acompanhamento, né, em conjunto, eu falei, caramba, eu preciso contar isso para as pessoas, porque eu vi o quanto mudou a minha vida, entendeu? Tipo assim, coisas que antes eu falava, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Hoje em dia eu falo assim, não, eu sou capaz. Eu só tenho um pouco de dificuldade a mais que outras pessoas, mas eu consigo. E aí E eu isso, falei, quantas pessoas devem que, tipo assim, passaram pela mesma situação que eu, né? Só descobrir ou às vezes nem sabe que tem e se julga inferior a outras pessoas, se julga não saber, né? Então eu falei assim, preciso mostrar para as pessoas, preciso ajudar as pessoas. que legal, que legal. Aí eu queria saber de você o seguinte: você falou das suas dificuldades escolares, né? Uma coisa que a gente tem que desmistificar aqui, primeiro, é o seguinte: quem tem TDAH, Carielle, você acha que é preguiçoso, quer levar a vida na maciota, não está interessado em Não, nada? Você acha que é isso ou é bem pelo contrário? A gente se é esforça, bem acho que é pelo ainda mais. contrário. Eu vou contar um pouquinho para vocês como foi, né? Bem resumido, a parte do Pode contar. cursinho, né? E um pouquinho a parte escolar mesmo. Então, na minha vida toda eu sempre tive dificuldade em exatas, sempre. Mas isso nunca deixou assim, tenho dificuldade, não vou correr atrás, não. Eu ia para a escola de manhã, eu chegava em casa, almoçava, reforço de tarde, a minha vida inteira. Sempre fiz reforço, principalmente matemática, né, que era na parte escolar. Quando chegou no ensino médio, entrou a física, entrou a química, sempre fiz reforço. Então, tipo assim, não era uma coisa para eu me inferiorizar, eu não sei, não. Eu sempre corri atrás. Tipo, eu não dou conta, mas eu vou tentar aprender. E Uhum. aí, quando chegou no ensino médio, no último ano, no terceiro ano, eu resolvi mudar de escola. Porque eu achava que a minha escola era fraca e eu sentia que eu precisava aprender mais. Então, eu arrisquei o último ano, eu mudei de escola e assim, foi E foi bom para desesperador. você? Você acha que esse risco que você correu, você se arrepende de ter corrido esse risco ou Não não? me arrependo porque eu me desafiei, né? Tipo, eu saí de uma escola que eu tinha toda uma rotina, que eu sabia
como os professores eram, como que funcionava, e fui para uma escola super mais puxada, né? Só que eu falei, caramba, eu quero um curso puxado, então eu preciso, né, me desafiar. E assim eu fiz. Mas E não olha, foi fácil, não. não foi fácil. Agora, olha o pensamento dela. Vamos lá. Muitos de vocês que são... Aqui tem muito pai que me segue, né? Aqui é uma página, o TDAH Complicado, que pelas próprias... Eu vim do YouTube, né? Eu comecei o YouTube em 2015. Eu conto muito da minha história na fase infância, adolescência. Eu tenho lembranças vivas dos meus 4 anos para cá. Então, dessas coisas todas que você passou, que você lembra, eu também lembro e contei muito dessas histórias. E é o que acaba conectando, né? E veja como a sua história é muito parecida comigo. Eu passei também a vida escolar inteira tendo reforço escolar. E olha como muitos pais pensam assim, poxa, meu filho já tem dificuldade. Ah, então vou colocar ele numa escola mais fraca. Ah, então vou tentar fazer de um jeito assim que ele não sofra. Ah, vou botar um curso assim. Olha só, chega a pergunta para mim toda hora no inbox. Yuri, você acha que o curso tal é para TDAH? Você acha que o curso tal é para TDAH? Aí eu respondo assim, gente, o curso que você quiser é para o TDAH. O TDAH ele pode fazer o curso que ele quiser. Eu tentei muito tempo para engenharia. Porém, o que hoje eu reconheço? Eu não estava estudando como eu deveria. Eu não tinha o acompanhamento que eu precisava, principalmente na época do cursinho. Então, acabei que eu fiquei perto de passar 3 vezes na Universidade de Brasília. Não passei, porque não era para passar mesmo. Depois eu marquei administração, que é um curso que o meu pai ele fez administração, então eu meio que espelhava nele. Marquei e passei. Agora, veja bem, muitos pais pensam isso, no contrário, no movimento contrário. Eu vou proteger, eu vou botar numa redoma, eu vou orientar ele a fazer um curso mais fácil quando ele chegar na época do vestibular. Então, eu vou botar numa escola mais fácil. Não. Você pode sim colocar numa escola mais forte, desde que a escola também saiba lidar com o TDAH. Desde que os pais também saibam orientar no sentido de fazer com que crie uma rotina, que siga uma rotina e que também você consiga fazer um tratamento e você consiga também ter todo um suporte que você consiga chegar lá. Por exemplo, um dos suportes que você teve foi a aula particular. Eu tenho certeza que se você não tivesse tido esse reforço, os seus pais puderam pagar de alguma forma, né? Eu acredito que com sacrifício, mas assim, fazendo dessa forma, você conseguiu ter o seu êxito, né? Me conta me conta um pouquinho mais dessa parte escolar, assim, como mais os seus pais te ajudaram? E até então eu não sabia, né, que eu tinha TDAH, eu não sabia. Só que eu virei para os meus pais, eu falei assim, eu quero ir para uma escola melhor, eu quero ter um ensino mais puxado, ter um ensino melhor. E, tipo assim, minha mãe falou, mas certeza, no último ano e tal, não vai ter dificuldade? Eu falei, mãe, eu quero. E aí eles me falaram, não, então tá, vamos procurar uma escola melhor. E assim eu fiz. E aí, dessa fase da vida, assim, você foi diagnosticada já adulta, né? Conta um pouquinho nessa questão aí, ou não? Eu fui diagnosticada na faculdade. Eu fui diagnosticada ano passado, no início do ano. Então, eu já tinha passado na faculdade, eu já tinha passado por todo o processo do cursinho, e só na faculdade que eu fui diagnosticada. Porque quando eu cheguei na faculdade, né, depois de todo um cursinho, depois de 4 anos de cursinho, no primeiro ano eu consegui, né, enfrentar a faculdade, consegui passar, só que meus estudos não condiziam com o resultado que eu tinha nas minhas provas. Então, assim, eu vivia na monitoria, arrastava minhas amigas, inclusive, elas não precisavam de nota, mas elas iam lá comigo, falavam, me pergunta, fazia elas me perguntar várias vezes a mesma coisa para eu poder fixar, ir atrás de monitor. Eu brinco até que eu acho que os monitores, quando me viam, acho que eles até fugiam do tanto que eu perturbava eles. E aí um professor chegou para conversar comigo e falou assim, Carielle, será que não tem alguma coisa errada? Porque você estuda tanto, mas suas notas não condiz com quanto você estuda. E aí eu falei assim, realmente. E aí foi onde eu procurei, né, um médico e fiz todos os testes, fiz todos os exames, né, fiz exame neurológico e além dos testes. E aí ele me diagnosticou com 23 anos. Nossa, nossa. E aí, Carielle, eu te pergunto o seguinte, veja como é a questão da Carielle aqui. Muitos estão perguntando assim, nossa, mas você não procrastina?
mas você não tem dificuldade? Não, cara, eu vou deixar até ela responder. Mas se a pergunta fosse para mim, eu responderia: sim, eu procrastino muito, eu tenho dificuldade todos os dias. Uma coisa que eu achei interessante, que eu acho que você há de concordar comigo, uma das coisas que você fez que pode ter ajudado a dar muito certo aí foi a questão de você ter envolvido outras pessoas. Você envolveu seus colegas no cursinho, tipo assim, você estudava em grupo, porque o grupo se forçava a estudar, você perturbava os monitores, ou seja, quando você tinha pessoas envolvidas que estavam no seu processo de estudo, você procrastinava menos, não é? Conta um pouquinho disso. Quando aí chegou a fase do cursinho, né? Iniciei o cursinho. E aí, quando eu cheguei no cursinho, eu falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque, tipo assim, eu olhava para os meus colegas de turma, né? Eu falava assim, não vou dar conta de acompanhar eles. Era, tipo assim, uma coisa que tava fora da minha casinha, né? E aí eu falei assim, primeiro ano de cursinho, né? Desesperada. Chegou no meio do ano, veio os vestibulares e eu falei, desesperei, né? Eu falei assim, não vou passar nunca, nunca. No, tipo assim, a última da lista, as piores notas. Eu falei assim, vou ter que mudar isso, né? Então eu fui criando estratégias. O que eu fiz? Eu falei, vou pegar um professor, vou sair do cursinho e vou fazer aula de reforço. Eu fiz aula de reforço. Eu virei pro professor e falei assim, eu quero saber do básico. Então eu comecei a matemática do básico. Eu comecei lá do início. E, tipo assim, isso não, pra mim não afetava eu ter que começar do início. Redação eu comecei lá do início de novo. Todas as exatas. E aí chegou o final do ano, no primeiro ano de cursinho, eu falei assim, caramba, evoluí, melhorei, né? Acho que agora eu consigo voltar pro cursinho e acompanhar as outras pessoas. Voltei pro cursinho no segundo ano, cheguei lá, né? Falei, não, quero fazer o cursinho anual, porque eu sei que eu preciso ir aos poucos. Se for rápido, Sim. eu não vou conseguir aprender. E assim eu fiz. Fiz o cursinho, fiz um ano, o segundo ano de cursinho. Chegou no final do ano, eu vi o quanto eu evoluí. Fui pro terceiro ano de cursinho. No terceiro ano de cursinho, eu falei assim, tá legal, tá, mas ainda precisa de alguma coisa. Falei, reforço. De novo. Reforço de novo. Reforço de manhã, cursinho de tarde. Reforço de manhã, cursinho de tarde. E sempre, final de semana, eu descanso. Sempre. É a minha regra. O domingo, eu falo, gente, domingo é descanso. Então, eu estudava a semana inteira, mas o domingo era sagrado. Eu sempre descansava. Porque, tipo assim, nada adiantava eu me sacrificar, estudar todos os dias, várias horas por dia, sendo que eu não iria descansar. Para mim, não ia valer. Quarto ano de cursinho. Quarto ano de cursinho, eu falei, mãe, quero fazer específicas, quero fazer só tais matérias. Fui pro cursinho, matriculei só nas exatas e redação. Falei, não aguento mais cursinho. Era só a dificuldade maior, né? As exatas e coisa. Uhum. Falei, mãe, não aguento mais cursinho, vou sair do cursinho. Tomei outra decisão radical. E aí, quando chegou no meio do ano, fiz os vestibulares, senti o quanto eu evoluí. Já tava batendo na trave, então tava legal. E aí eu virei e falei assim, não quero mais cursinho, agora vou fazer só aula particular. Virei pra minha amiga e falei assim, ei, você é boa em exatas, me ajuda. Envolvendo os outros, tá certinho. Os outros, porque eu sabia que na sala de aula eu não rendia o quanto eu rendia só com uma pessoa só. O meu foco era maior quando eu estava apenas com uma pessoa. Então eu falei, amiga, me ajuda. Fiz ela de professora e aí eu foquei nas provas que eu queria, porque uma coisa que eu aprendi é foque nas provas que você tem, como é que eu posso falar? Que você tem facilidade. O que acontece? Os vestibulares têm peso. Então, se você Sim. for fazer um vestibular que você não domina tal matéria, não vai adiantar. Você vai estar tirando para todo lado e não vai estar evoluindo. Então, eu E aí avaliava você todas as focou, provas. só uma perguntinha. E aí você procurou focar nas matérias, não, nos vestibulares que tinham peso, mais de acordo com o seu conhecimento. Como é que foi essa estratégia? Só Exatamente. para entender um pouquinho melhor. Sim.
eu procurei provas que os pesos eram as matérias que eu dominava. Eu falava assim, não, essa matéria eu domino, essa matéria eu tenho facilidade, então eu vou fazer esse vestibular. Eu parei de atirar para todos os lados. Então eu O olhava... TDAH, o TDAH ele tem esse negócio de atirar para todos os lados. Outra coisa, a gente se cobra muito por dominar tudo. Porque a gente vê, a gente olha as outras pessoas, a gente olha o quintal alheio, né? O gramado alheio, e fala, nossa, que gramado verde, tudo aparadinho, isso que esses caras sabem tudo, eu tenho que saber tudo também. Não, você não vai saber tudo, tá? É impossível você saber tudo. Então, você tem que realmente ter uma estratégia, tipo assim, cara, o que eu tenho mais facilidade? Beleza. O vestibular que eu quero prestar está de acordo com essas facilidades? Vamos supor, não. Por exemplo, Brasília pega muito nas exatas, né? Vamos Sim, supor que a UNB. Então, se você não é muito bom de exatas, ou você tenta uma estratégia tipo, cara, eu vou tentar o UNB, mas vou tentar outras também, ou se você quer focar muito no UNB, você tem que reforçar a questão das exatas. Então, você tem que estudar de acordo com, você tem que fazer traçar um plano de acordo com o seu cenário, sim. né? E foi isso que eu fiz. Então, eu analisava prova por prova, matéria por matéria, analisava o que era cobrado, matemática era cobrado isso, beleza. Eu tenho facilidade? Não, não tenho, mas é uma coisa que eu consigo levar. Então, física, cobra aí. Então, eu analisava matéria por matéria de cada prova de vestibular. E tinha tudo anotadinho, o que cobrava e o que não cobrava. E aí eu falei assim, meu último ano, não aguento mais. E aí eu peguei a prova aqui da minha faculdade, não só aqui, outras também. E anotei, tipo, a matemática, inclusive, era super pesada, mas eu falei, não, vou dar conta. Foquei nos conteúdos que caíam. Aprendi os conteúdos que caíam, porque de nada adiantava eu querer saber tudo e, ao mesmo tempo, não saber nada. E é horrível, porque quando você quer saber tudo, o que é tecnicamente impossível, gente, eu tinha uma facilidade absurda com história e geografia. História, geografia e biologia. Eu não estudava, se brincar, eu nem abri o livro, mas olha, geografia não tirava menos que 8, sem abrir o livro. História, menos que 8 não tirava, sem abrir o livro. Mas isso é uma facilidade natural. Com outras disciplinas, eu tinha que ter o professor particular. E o que eu digo para vocês é o seguinte, não importa como você faz para chegar lá. Você tem que chegar lá de acordo com a sua estratégia. Quem tem TDAH, você fica numa espécie de autocobrança e numa ansiedade absurda, porque você não dá conta, os outros são melhores, eu tenho que me esforçar o dobro, lá, lá, lá. E aí você fica ruminando aquela loucura. Sim. Você tem que ter maturidade do seguinte, você tem TDAH, você provavelmente vai ter mais dificuldade em focar e estudar do que as outras pessoas neurotípicas, que a maioria da população. Então, como eu posso fazer para compensar isso? Por exemplo, no meu caso, que eu poderia ter feito, aí eu quero comentar rapidamente também, já te passando a palavra daqui a pouquinho, eu também larguei o cursinho por um semestre, tá? Eu não larguei por um ano, não. Eu não sei se foi o ano que você fez, eu larguei por um semestre, porque eu larguei, eu não estava adiantando e assim, minha família estava um pouquinho incomodada com essa questão, aí eu fiquei de estudar em casa. Grande engano, porque eu não tinha estratégia nenhuma. Eu não procurei meus amigos para fazer aquele estudo em grupo. Eu já fiz o estudo em grupo também, deu super certo, mas eu fiz posterior. E também não estava fazendo, eu não fiz nada. Aí a nota fez o quê? Baixou, né? Fiquei 6 meses praticamente sem estudar. Esse é o problema do TDAH, planejamento. Então, o planejamento do jovem TDAH, da criança e adolescente, os pais têm que estar envolvidos. A Carielle, ela mostra aqui que teve essa maturidade, esse entendimento, mas eu sei que os pais estavam ali apoiando também para que ela tivesse essa estratégia. E envolvendo as outras pessoas também. Exatamente. Aí passei, deu certo, né? Cheguei na faculdade, como eu falei para você. E assim, hoje em dia, eu sei que eu não sou burra, porque eu me falava assim, gente, eu sou burra, eu não consigo acompanhar as pessoas da minha sala, fulano é mais inteligente que eu não consigo ir bem. E hoje eu falo, não é isso. Hoje eu entendo o meu problema, mas quando eu entrei na faculdade, diversas vezes, eu saía chorando do laboratório, eu entrava chorando, eu saía chorando. Não vou passar, vou reprovar, não sei o quê. E eu falava, não, chamava as meninas, bora estudar comigo, vamos estudar comigo. Tipo assim, mesmo chorando, mesmo desesperada, eu tentava contornar, eu tentava dar a volta por cima, né?
E aí, quando foi ano passado, eu descobri, né, que eu tinha TDAH. Voltei para terapia, porque eu não estava fazendo terapia, eu tinha parado de fazer terapia. E comecei a me enxergar de uma forma diferente, né? Não, eu não sou burra, eu só tenho uma dificuldade a mais e eu levo um tempo a mais que as outras pessoas para pegar o conteúdo. E quando eu comecei a pensar dessa forma, por incrível que pareça, as coisas evoluíram muito, muito mesmo. E assim, Virou a chave, né? Era o que você precisava. na faculdade eu tive que mudar todo o meu método de estudo que eu estava acostumada no cursinho. Porque não é a mesma coisa. Você não tem aquele tanto de questão que você faz lá no cursinho. Na faculdade, não, é teoria. Eu falei, meu Deus, agora que eu acabei de criar um ritmo de estudo que eu identifiquei como estudar, eu vou ter que mudar tudo de novo. Mas eu fui de novo, mudei tudo de novo. Hoje na faculdade eu mudei o meu método de estudo, né? Tive que mudar até me adaptar. Não foi do dia para a noite que eu consegui isso. Fui jogando estratégias até conseguir. E agora eu tô aqui. Se superando, né? Ainda falta aí mais uma estrada para você conseguir pegar o teu Sim, diploma, né? E aí tem muitos desafios chegando pela frente. Mas veja bem, olha como você faz. Você está sempre, ó, geralmente as pessoas neurotípicas, elas já no início, pelo que eu percebo, já no início da vida escolar ali, elas pegam mais ou menos um ritmo de estudo, um jeito de fazer funcionar. E aí um estudante que seja neurotípico, mas ele se dedique 3 horas por dia ou 4 com estudo, já consegue tirar seu 9 para mais, né? Consegue ficar bem posicionado e a vida, em tese, fica bem tranquila. Com o TDAH, geralmente não é assim, porque a gente acaba sendo muito refém da força de vontade. A gente acaba sendo muito refém do entusiasmo, da força de vontade. Por quê? Porque nosso entusiasmo, ele é acima, montanha-russa. sim, ele é Picos e absurdo. vales. Então, o que acontece? Tem um pico, assim, cara, novidade, tarará, chega primeiro semestre da faculdade, aí você começa a enfrentar dificuldades, começa a ter lembranças ruins, aí vai, aquela queda livre. Qual que é a ideia aqui? Ou então você começa assim, não, agora eu tô com um grupo de estudo top, vai dar tudo certo, e aí começa empolgado, perdendo empolgado. Qual que é a ideia aqui do TDAH? É estar em movimento, é você iniciar rotinas, iniciar processos na sua vida, e na hora que você sente que está começando a cair o ritmo, você insere uma novidade. Aí sobe mais um pouquinho. Está caindo mais uma novidade. Então, veja, a Carielle, consciente ou não, ela acabou adotando na vida dela essa estratégia de estar sempre em movimento. Então, ela criou uma estratégia para mudou de colégio ali para o ensino médio, no vestibular também fez uma estratégia, passou. Agora que ela está cursando a medicina, começou a vir novos desafios que ela não imaginava, mesmo ali, ela chorando, se Chorando, reinventou e está passando literalmente. aí nos semestres, né? Mas veja que um ponto importante é adicionar novidade e estar sempre com o envolvimento de outras pessoas, né? E me diga uma coisa, como é que está o seu tratamento hoje para o TDAH? Você hoje é estudante lá de medicina, como é que está isso daí? Então, hoje em dia eu faço tratamento, né, com psicólogo. Faço uso de medicação também, eu tomo Concerta, né, de 36 miligramas. Eu comecei com a Ritalina, mas eu não me adaptei quando eu tive que aumentar a dose. E aí eu fui pro Concerta. Comecei com 18 e fui para 36. Então, é um conjunto, né, das estratégias que eu consegui aderir, que eu consegui montar com a psicóloga e o médico. Legal, legal. Então você tá. É o que eu chamo de tratamento mínimo, né? Que é a intervenção mínima. Você tá junto com a psicóloga. Eu atualmente é o que eu falo. Tem muita gente que me manda assim direct, essas coisas. Ah, Yuri, mas eu tô com a minha psicóloga, não sinto que eu tô evoluindo. Esse negócio de psicóloga não adianta, não. Gente, Pronto. vocês não têm noção do que vocês estão falando. Sabe por quê? Eu estou na minha sexta psicóloga. E isso Sim, significa o quê? Que até a quinta psicóloga eu tinha um tratamento mais ou menos. mais ou menos. Aí eu precisei chegar na sexta para falar assim, cara, é isso aqui que é um tratamento legal. Então, muitas Sim, vezes, você às vezes desiste de um tratamento porque você pegou um médico que não tá tão legal para você, ou mesmo um médico que não manja de TDAH, porque infelizmente existe, né? Todos os profissionais.
um psicólogo também não está batendo ainda o tratamento, então você tem que correr atrás desse. É do tratamento que funciona para você. Ah, não deu certo, já fui em 3, vai em 4. Porque às vezes é na quarta, na quinta tentativa que você dá certo. Como foi comigo, na sexta tentativa. Imagina se na quinta eu falasse, esse negócio de psicólogo não adianta mais nada, jogasse tudo pro alto. Eu não ia conhecer a sexta. Então, eu uso isso aqui como exemplo também. Né? Então, e sempre adotar estratégias positivas para você. Se não está dando certo uma coisa, procure outra, mas esteja em movimento. Traga novidade para sua vida. Sim. Não é isso, Carielle? Sim, exatamente. Legal. Eu tenho algumas perguntas aqui para fazer. Aqui, pessoas mandaram várias perguntas, eu peguei algumas 3 aqui interessantes. Uma delas, eu vou falar aqui, que a pergunta é o seguinte: como conseguir fazer o TCC? Você ainda não está na fase do TCC, mas vou falar algo aqui. Isso, mas vou falar algo aqui que tem a ver até com o que você já fez até então. O meu TCC, como eu falei, eu sofri um ano e meio, né, que são 3 semestres, para fazer o meu TCC. Estava com um coordenador, um orientador que não era tão bom com relação a estar comigo. Ele tem as suas qualidades. Não estava batendo e aí a gente não deu certo, né? E aí, quando eu encontrei a segunda professora, ou seja, na terceira tentativa, nossa, a gente mudou algumas coisinhas no escopo, algumas coisas que estavam funcionando e tudo. Eu falei assim, não, Yuri, eu já percebi que você tem muita facilidade nesse tema, mas por que você está falando 20% disso? Foca nisso. Então, ela começou a perceber que se eu focasse naquele subtema lá do meu TCC, a gente mudasse um pouco o volante ali para onde é que eu estava indo, cara, melhorou muito mais. E aí eu consegui passar com uma nota muito boa. Eu fiquei com nota 8,9, então eu passei com NS. Carielle travou. Espero que ela volte. Vocês estão me vendo aí, né? Espero que sim. Pessoal, travou para vocês também? Lá. Eu não sei se eu que travei. Foi eu que travei? Ou não? Travou para vocês? Oi? Travou. Vamos ver se ela volta aqui. Vamos esperar ela voltar. Tadinha, ela caiu. Vamos lá. O que eu tava falando, gente? Do TCC. Vou esperar ela voltar aqui, tá? Ela travou, a tela dela congelou e do nada ela caiu. Deixa eu ver se ela voltou aqui, gente. Vamos ver aqui. Aqui. Chamando. Vamos ver se ela volta. Obrigado, gente. Vocês estão falando aí, né? Que eu não travou. Caiu, voltou. Deu probleminha aqui no meu celular. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estava falando aqui, e aí eu fui para a segunda professora, a gente mudou um pouquinho, eu foquei naquilo que eu era bom, que eu fazia assim com o pé nas costas e fui bem. Por quê? Gente, eu sofria. Eu passava 8 horas assim, estudando madrugada dentro, porque na época eu fazia UNB à noite, ainda estudava durante o dia no Banco do Brasil. E, cara, eu fazia à noite, né, o meu TCC. Então eu ficava até 4 da manhã, assim, madrugada dentro, para fazer meia página. Porque eu estava numa parte tão sacal, aí eu abria várias abas do navegador, aí eu subia para beber água, aí eu ia no banheiro várias vezes. É um caos, entendeu? E eu sei o que é isso daí. Então, quando você foca numa coisa que você tem facilidade, o seu cérebro deslancha, sua dopamina sobe, seu rendimento sobe também, deslancha, a coisa vai fundo. Então, assim, isso é uma estratégia que você pode adotar também. É você não bater cabeça com o TCC, um tema que não funciona para você. E você pode... Aí que tá. Se você focar num tema que... esse tema tá na moda, não sei o quê, mas você não é tão bom, você pode fazer um trabalho ok, que vai te custar muita energia e muito tempo. Agora, se você for um tema que você... não sei se vai dar muito bom, mas você consegue ter muita facilidade naquilo, você aprofunda, você, tipo assim, pode fazer um trabalho extraordinário, que você é referência para vários outros, entende? Então, você é capaz... O TDAH tem que entender que tem a sua maneira peculiar, específica de trabalhar e fazer as coisas funcionarem. E uma última dica aqui, antes de pegar uma dica aqui também com a Carielle, procurar ajuda, gente. Isso é uma coisa que eu não fiz, mas eu já fiz em outras questões da vida, depois de adulto, depois que eu já tinha passado da universidade, que é você buscar ajuda, inclusive nas coisas que você não dá conta. Por exemplo, se você tiver alguém, isso pode ser um pouco quebrar tabu, tá?
por exemplo, eu tinha muita dificuldade em escrever. Eu tinha ótimas ideias, eu até conseguia estudar, ler, pesquisar bastante, mas na hora de passar para o Word, me dava um treco, travava e não rendia nada. Gente, se você tiver como, tente estudar com alguém que possa fazer isso por você, por exemplo. Isso é uma coisa meio que não é muito difundido assim, mas é uma coisa que pode ser válida para o seu estudo, tá? O estudo é seu, o conhecimento é seu, a pesquisa é sua, mas é alguém que vai passar o que você dita para ela para o computador. Experimente fazer isso se você estiver do lado de alguém. Você está fazendo... claro, você pode pagar alguém, ou teu irmão, sei lá. Mas esteja com alguém que tenha facilidade em escrever, tá? E você vai ditando assim, ó, é isso aqui, o caminho é esse daqui. Ó, eu peguei esse trecho aqui, eu acho muito interessante. Meu acréscimo a essa ideia é esse. E a pessoa vai montando, porque ela vai pegando as suas ideias e organizando. Então, assim, é uma coisa que você pode considerar na medida do possível, entendeu? Eu pergunto, você não está fazendo TCC ainda, Carielle, mas se você quiser dar uma dica... Tá chegando, semestre tá chegando. que vem. Massa. E aí, o que você... Eu te dei umas dicas aqui, não sei nem se você já estava pensando em alguma coisa nesse sentido, mas se você, de repente, pensou em alguma outra dica que você queira acrescentar também, a gente responde as outras duas aqui. Assim, eu não sei se as pessoas querem que eu fale alguma dica para a faculdade ou voltada para o cursinho. Não sei se tem alguma pergunta. Não, eu estava falando do TCC, mas se você quiser dar uma dica sua de cabeça que você teve para qualquer coisa, para estudo em geral, cursinho, TCC... Então, na faculdade, uma coisa que me agregou muito, talvez eu acho que isso possa funcionar para as pessoas. Agora não, porque eu acho que a maioria das faculdades estão sendo online, né, no EAD, mas eu tenho feito isso também. Quando estava presencial, eu sempre gravava todas as aulas. Olha. Por quê? Quando eu chegava em casa, eu transcrevia. Assim eu faço. Eu escuto, agora que está no EAD, eu assisto a aula e sempre transcrevo todas as aulas. Por quê? Assim é uma forma de fixar a matéria. E aí, depois de transcrever, a única coisa que eu faço perto da prova é apenas um resumo. E é a forma mais fácil, tipo assim, que eu encontrei, que eu me adaptei na faculdade para aprender. Ou seja, a parte de você transcrever, você está revisando, né? Exatamente. Na sala, você está prestando, na sala ou no EAD, na aula online, você está prestando atenção, e aí você está gravando. E depois você vai fazendo uma transcrição, e essa transcrição você está revendo o conteúdo da aula. Isso ajuda a reter. Exatamente. Porque antes eu tinha na minha cabeça que eu tinha que prestar atenção na aula. Então eu ficava ali, focada no professor. Só que, tipo assim, várias coisas se passavam, né? Se a borracha caía, eu olhava. Se fulano falava alguma coisa, eu dispersava também. Então hoje, essa aula eu não consigo gravar. Ou mesmo que eu consiga, anoto tudo que o professor fala. Porque é um jeito de não dispersar. É um jeito que eu fico focada na aula e consigo absorver o que o professor está falando também. Então, anota. Gente, tem que anotar. Não vai para a aula, eu vou ali ficar tipo, só olhando o que o professor está fazendo ou o que o professor está falando. Não, anota. E chega em casa, escuta a aula de novo, porque assim você já revisa. Isso, você está revisando outra coisa. Você tá evitando um sofrimento futuro, né? Porque o aluno que tem TDAH, que vai só para a sala de aula, tipo assim, confiando na sua memória... Você sabe o que acontece depois, aquele desespero na semana de prova, né? Não confia, não. Anota até a vírgula. Porque, sério, a gente acha, não, eu vou lá, vou prestar atenção no que o professor tá falando, chegar em casa, eu vou lembrar o que o professor falou. Não, mentira. Você não vai lembrar. Você não vai lembrar nem a matéria. Às vezes a gente não consegue nem lembrar. Nossa, mas e a aula? O que foi hoje? Não. Então, anota. Não confiem nisso, tá certo. E aí chegou uma outra dúvida aqui, que é o seguinte, que é possível fazer uma graduação como odonto? É possível fazer odonto, claro que é. Você fazer engenharia, você fazer medicina. Qualquer curso. Qualquer Basta curso. Querer. Basta querer e adotar a estratégia que funciona com você. Quem tem TDAH, eu percebo, e eu me coloco nesse grupo, que tem uma certa teimosia. Só que essa teimosia, você não precisa levar ela para o resto da vida. Chega um momento que você
corta ela. Você não precisa ser teimoso, entendeu? Ser teimoso é uma escolha. Então, a partir do momento que você entende que existe uma forma certa de você estudar e que a coisa funciona daquele jeito, é isso aí que você tem que seguir. Sim. Então, essa pergunta, ela está bem respondida. Eu trouxe ela aqui de propósito, né, para a gente responder rápido, que é sim, é possível você passar em qualquer curso que você queira. Não, a teimosia também, não fique preso a um método que não funciona para você de estudo. Não fique preso também a tipo assim, eu só quero uma faculdade. Como eu fiz, uma teimosia que eu escolhi que me custou 4 anos. Eu só queria o UNB e tentei o UNB. Mas assim, por exemplo, eu lembro que eu estudei, numa desses 4 anos, teve um semestre que eu estudei durante 1 mês e meio que eu passei férias na casa na cidade dos meus primos e estudei com meu primo que estava no vestibular. E eu sabia que eu percebi que eu estava sabendo ali pau a pau com ele, às vezes até um pouco melhor algumas coisas. E aí o que acontece? Ele passou lá na cidade dele para engenharia e eu não passei para engenharia na Universidade de Brasília, porque são outras provas, outras avaliações, outros candidatos, outras situações. Então, fique aberto para você tentar tudo. O que é importante é você, porque assim, você vai cursar medicina, mas a sua vida não acaba ali na faculdade. Na verdade, é uma transição, um começo. Então, assim, você vai ser médico. Mas aí você vai escolher a sua instituição de acordo com a tua estratégia. É não ficar com cabeça. E outra coisa é que as pessoas, elas querem estudar, por exemplo, fulano faz desse jeito. E para ele dá certo. Não é porque para fulano dá certo que para mim vai dar certo também. Então, é igual você falou, adote estratégias que seja melhor para você. Não é porque fulano acorda, sei lá, estuda até tantas horas da noite. Eu não consigo virar à noite, porque se eu virar à noite, o meu dia não rende. Então, adote estratégias para você. E é uma coisa que eu sempre costumo falar, só não passa quem desiste. Eu falava sempre isso. Somos uma prova disso. Exatamente. Só não passa quem desiste. E aí, chegando na nossa última perguntinha aqui, que eu acho que também não vai ser muito trabalho, já até meio que já respondeu durante a live, que é o seguinte: como organizar e ter desempenho sendo desorganizado? E aí, gente, planeja. Isso, exatamente. O planejamento é a principal parte do desorganizado. Eu sou uma pessoa desorganizada, ponto. Yuri, mas você com 38 anos, porque sim, tenho 38 anos, sou desorganizado até hoje, então o TDAH é descomplicado, mas porque eu me aceito como uma pessoa desorganizada naturalmente, mas assim, eu sou organizado apesar de ser desorganizado. Por quê? Na hora que eu vejo que alguma coisa não está funcionando, eu sei as ferramentas que eu tenho. Olha uma pessoa que a Paloma falando assim, TDAH doutoranda, presente, entendeu? Olha só, doutorado com TDAH. E eu tenho certeza também que, assim como a Paloma, assim, o pessoal está comentando, cada um tem suas dificuldades particulares. E você não deixa de ser TDAH, você não cura o TDAH. Mas o que acontece? Quando você começa a se entender e começa a criar a estratégia certa, você começa a vencer. Então, assim, como uma pessoa desorganizada, o que eu tenho? Nossa Senhora, meu celular, ele tem 50 mil alarmes ao longo do dia. Quando eu tô percebendo que eu tô assim, cara, não tá funcionando certa coisa, eu tenho empresa, né? Que o TDAH é complicado. Cara, aí às vezes eu preciso consultar uma das pessoas mais organizadas que tem perto da minha vida aqui, que é minha esposa, entendeu? E assim, eu falei assim, Carol, pelo amor de Deus, me orienta nisso aqui, me ajuda nesse negócio aqui que tá funcionando. O que eu faço? A gente senta, fica ali, faz um brainstorming ali durante 1 hora, meia hora, pronto, sai com as soluções prontas ali. Exatamente. Porque era uma questão de organização. Eu costumo, eu acho que tem muito universitário assistindo, acredito. Eu costumo me organizar um dia antes. Por quê? Até poderia me organizar semanalmente. Só que eu sou ansiosa. E se eu escrever lá tudo que eu tenho para fazer e eu não conseguir cumprir, eu vou ter que lidar com a frustração. E é uma coisa que ainda é difícil para mim lidar. Então, eu sempre planejo o que eu tenho para fazer um dia antes. Tais atividades? Então, eu sempre coloco numa agenda. Tenham uma agenda. Pode ser no celular, pode ser no papel, não importa, mas tenham uma agenda. Sim, exatamente. E exatamente. A pessoa fala assim, não, mas o fulaninho usa agenda de papel, então eu vou usar agenda de papel também. Não, porque a agenda de papel, ela não te avisa que você falta 30 minutos para sua consulta, para sua aula. Alarme. A minha psicóloga, ela costumava falar bem assim, Carielle, coloca o alarme pro alarme. Porque às vezes eu falava, não, o alarme vai tocar. E eu
parava ele ali e pronto. Tipo assim, não, vou lembrar o que eu tenho que fazer. Desligava, né? Ela falou, não, coloca o alarme para lembrar o outro alarme. Para você não esquecer o que você tem que fazer. Sabe o que eu faço? Uma dica aí falando desse negócio de alarme. Para quem usa Google Agenda, que a grande maioria acho que já usa, né? 2021, gente, pelo amor de Deus. Então, você, usando o Google Agenda, o que vocês vão fazer? Tem um negócio que você configura previamente novos eventos. Como é que você faz? Por exemplo, toda vez que eu criar, amanhã, hoje é dia 14, né? Amanhã, dia 15, às 15 horas, eu tenho tal coisa. Quando você cria um novo evento ali, você já pré-configura para toda vez que você cria um novo evento, ele vai me avisar 10 minutos antes, 30 minutos antes, 1 hora antes e um dia antes. Então, o que acontece? Um dia antes do evento, hoje, às 15 horas, ele vai me avisar. Amanhã, às 15 horas, você tem tal evento. Beleza. 1 hora antes do evento, ele me avisa. Meia hora antes do evento, ele me avisa. E 10 minutos antes do evento, ele me avisa. Então, você pode criar que, na hora que você cria um novo evento, os alarmes dos alarmes já estão criados. Porque, por padrão, acho que ele só deixa um alarme, que acho que é 10 minutos antes, uma coisa assim. Mas tem como você configurar, porque todo novo evento, ele já vai estar com todos os alarmes dos alarmes para aquilo que você está querendo criar. Então, já facilita a tua vida. Então, TDAH, você tem que se cercar de todo tipo de ajuda nesse sentido. E tocou o alarme, faz. Porque a gente tem uma grande mania de falar assim, daqui a pouco eu faço. E o daqui a pouco não chega. E aí o que você tinha que ter feito, você não fez. Exatamente, né? E aí, quando você insiste nisso, você tá sendo só teimoso, meu amigo. Porque... E aí que tá... Ai, mas meu Deus, o TDAH me persegue, não sei o quê. Cara, eu sei que é difícil, mas você tem que também fazer sua parte. Porque se você tomar só o medicamento, vamos supor, fazer só o tratamento, medicamento aí que, no caso, a Carielle tomou Concerto, para quem chegou depois. Eu, atualmente, estou tomando a Ritalina. Já estive tomando Venvanse, porque eu fiz vários experimentos, até por eu ser do TDAH, eu pedi para o meu psiquiatra, né? Mas dependente do medicamento que você esteja tomando, se ele está fazendo efeito, você toma ali. Mas qual que é o ponto aqui? Mesmo ele fazendo efeito, se você não levantar a bunda da cadeira, não faz colocar o milagre. alarme, não faz milagre. Então você tem que realmente estar presente para isso daí, né? Você tem que parar de ser teimoso e fazer o que realmente funciona. Você tem que ter o seu esforço ali. Na parte dos estudos, eu sinto que eu consigo pegar mais rápido. Uma coisa que antes eu tinha que estudar horas, dias, repetir a mesma coisa várias vezes, eu sinto que eu não tenho essa necessidade mais. Só que não faz milagre. Eu tenho que sentar a bunda na cadeira, estudar, assistir as aulas, fazer resumo. Continua a mesma coisa. Só que de um jeito mais fácil. Exatamente. E uma coisa que eu percebo também é o seguinte, por mais que eu esteja com a medicação, isso é uma coisa pessoal, tá? Mas eu acredito que outros podem estar se identificando com isso. Por mais que eu tome medicação, eu ainda tenho dificuldade em começar uma atividade. Sim. Mas, quando eu começo, eu consigo perseverar muito mais. Então, qual que é o pulo do gato aqui? Eu já sei que eu tenho que fazer tal coisa. Já estou medicado, já estou pronto para começar. Senta a cadeira, senta na cadeira e faz. Ou, inclusive, eu já me peguei várias vezes assim, que é o seguinte, eu tô numa parte um pouco mais baixa da casa e tem a escada que sobe pra cozinha. A casa da minha mãe aqui, que eu tô de mudança, ela é meio esquisita nesse sentido. Então, eu me pego assim, aí eu abro o Word, eu abro o PDF, eu sento aqui, pego um copo d'água e falo assim, deixa eu só lá em cima buscar o biscoito, vamos supor. Eu já parei no meio da escada e falo assim, que diabo que eu tô indo buscar biscoito, que eu já comi, não tô com fome, eu tô o quê? Enrolando. Procrastinando. Exatamente. Cara, eu juro pra você, eu dou meia volta do meio da escada e desço e sento e começo a estudar. Porque senão não vai funcionar. Eu faço isso direto também. Mas aí tem que voltar o foco, né? Exatamente. É isso que funciona. Então é isso, ó. Gente, eu quero agradecer muito a presença aqui da Carielle, uma estudante de medicina. Obrigada. Tá? Cara, legal, o canal dela. Eu vou fazer um stories daqui a pouco, dando uma arroba dela lá para que você possa seguir também. Ela conta lá o dia a dia dela, ela mostra dicas de estudo também. Então, é bom para que vocês peguem muitas referências, né? TDAH Descomplicado, do canal da Carielle também, para que vocês possam cada vez mais se inspirar. Se tiver alguma dúvida também, pode mandar mensagem. Se quiser perguntar alguma coisa. Acredito que tenha muitos vestibulandos, né? Muito universitário também, então pode mandar mensagem. Então vamos lá, e junto a gente vai se ajudando e fazendo acontecer. Exatamente. E é isso aí. Muito obrigado então mais uma vez, Carielle, valeu mesmo, tá? Foi muito legal. Eu que agradeço. E depois a gente vai fazer novas lives, vai trazer outras pessoas também de outros cursos, novas experiências,
para que todo mundo aqui do TDAH, dessa família toda TDAH, a gente consiga cada vez vencer um pouco, pega um pouco da experiência do outro, a gente vai vencendo junto aí na vida, tá bom? Valeu, brigadão, um grande abraço, um grande beijo e até mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau, Yuri, muito obrigada. Valeu, tchau, tchau. Tchau.